volta ao nosso mundo da criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda e também com a gente Colégio Criativo. Doutor Francisco, vamos então, porque chegou a hora de falar desse assunto, o tal do sarampo, doutor. Marcos, O que é o sarampo, hein? Então, é uma doença importante, sabe? Que a gente estava livre disso já há bastante tempo, né? E agora nós estamos tendo a notícia de que isso está voltando para o nosso país. Eu tive, mas meus filhos não tiveram, acho que foi isso, né? Porque eles são vacinados, entende? E aí nós não queremos falar assim alguma coisa sobre vacina, porque São Paulo já teve alguns casos, a cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo já está se organizando para você ter uma vacinação assim importante. Nós vamos comentar esse aspecto da necessidade da vacina. E isso foi uma herança que nós estamos herdando do pessoal da Venezuela. Então, isso em 2017 eles começaram lá, e isso em 2018 chegou ao Brasil e está se estendendo, né? Então, realmente era uma doença que... Nós não tínhamos mais. E médicos mais jovens, eu tenho certeza, nunca viram sarampo. Você sabe da vacina do sarampo, mas a doença em si tinha desaparecido. E era uma doença com um índice de mortalidade muito alto, sabe? Mas uma das principais causas de mortalidade infantil era o sarampo. E agora nós estamos vendo que isso está voltando mais para um pessoal maior, e aí o foco da vacina tem que ser esse realmente, mas é doença sim importante. A gente poderia colocar na tela alguma coisa aí que veja como é que fica uma criança com sarampo. Pode passar o seguinte, fazendo um favor. E vamos esperar isso aí, pode passar o seguinte aí. Olha lá. Marcos, é um exantema, é uma criança que inicia com muita febre, sabe? E depois de 3, 4 dias de febre, você tem um exantema assim que derruba, sabe? É uma coisa assim bem forte, não é? As pessoas falam assim, qualquer manchinha que sai no corpo hoje, principalmente quem viveu o sarampo como as avós, elas falam, será que isso não é sarampo? Então, mas sarampo é doença grave, sabe? Hoje nós temos muitas doenças por outros vírus e que realmente acabam dando umas manchinhas pelo corpo. Isso aí está no corpo todo, né? Isso aí está no corpo todo. E isso depois de quantos dias da febre? 3, 4 dias de febre, mas a importância é que depois do sarampo, dessa fase aguda, aí, a criança não melhora e o grande problema é o sistema respiratório. Então essas crianças ficam muito congestionadas, com o olho vermelho, com umas manchinhas dentro da boca, chama cóplica, e há o risco de pneumonia. Então, para a criança, e nós vivemos muito isso, com um problema nutricional importante, com um agravo nutricional, não bem nutridas, essa doença era realmente arrasadora, e é óbito mesmo. Então, o índice de mortalidade, por conta do sarampo, era muito alto. E veja, não só as crianças, pode passar o seguinte aí, que a gente vai ver que os adultos também podem ter o sarampo. Se a imagem seguinte, a gente pode ver uma pessoa maior. Se puder colocar a imagem seguinte, isso, olha aí, um adulto. Então é para a gente ver assim, é coisa das crianças, agora menos, por causa da vacina. Mas adulto pode ser atingido, principalmente porque os adultos não foram devidamente vacinados. Né? Então pode ir o seguinte, que a gente vai comentar alguma coisa sobre o sarampo, porque, desculpa, é uma doença assim, causada por um vírus, né? É grave, é importante, aguda. Aí vocês têm a descrição do sarampo, né? Você tem 3 a 5 dias, sai aquelas manchinhas que nós falamos, né? Todo o corpo, começa atrás da orelha e vai para o couro cabeludo, espalha para o resto do corpo, braços, pernas, e distribuição assim, para o corpo todo, atingindo até a região palmo plantar, até os pés, acomete todo, fica todo manchadinho. Mas não são manchinhas leves, não, são coisas assim bem marcantes, bem importantes. E depois disso, então esse é o sarampo, é o quadro típico. Você tem uma febre
e depois surge essas manchinhas. Pode passar o seguinte, fazendo um favor? Ô, doutor, você mencionou aí que o adulto hoje pode ter por conta da vacina, né? Isso. Que não foi devidamente vacinado. Agora, vamos... quem já teve? Não, quem já teve não tem problema. Quem já teve está imune, né? Então, aí, esse sarampo, Marcos, permanece ainda como doença endêmica. Nós vamos ter surtos epidêmicos, mas em diversos continentes, ela existe o ano todo, certo? Então, aí, você vê agora para esses casos agora últimos aí, 128 mil casos suspeitos com 80 mil casos confirmados aí em 2018. Caramba, é muita coisa. Muita gente doente. Porque não tinha, não, né? Em nosso país, isso aí é em outros países. Em outros países. Em que você tem uma condição endêmica. Nós estamos tendo surtos epidêmicos, agora proveniente das pessoas que vieram da Venezuela. Né? Então, e aí todo mundo começa a ficar... Quem já viu sarampo, Marcos, quem viveu, os adultos, os avós, etc., acabam ficando mais preocupados, porque viram muitas crianças morrerem de sarampo. Agora, a gente tem, tem a vantagem de nós estamos vivendo numa época das vacinas, né? Então, a gente pode passar o seguinte, só para a gente se localizar no que a gente está falando, porque, na verdade, aí permanece como uma doença endêmica, nós vimos muitos casos, né? E a faixa etária mais acometida é de 6 meses até 4 anos de idade, né? Isso antes da vacina, né? Se acomete antes de 1 ano, você não tomou vacina, você está protegido pela mãe, que você espera ou que ela teve a doença ou que ela foi vacinada, né? Então, poderia mudar a imagem, fazendo um favor, só para a gente ter uma sequência aí, isso. E aí o telespectador pode olhar que realmente nós temos crianças pequenas, e quanto menor a criança, que você tem uma mãe não protegida, isso em países mais endêmicos, o risco é muito grande, por causa da falta de vacina. Tem um detalhe dessa vacinação que eu quero comentar, que é importante a gente saber que vai ter vacinação aí. Em São Paulo já está todo mundo sendo vacinado, pessoas de 15 anos para frente. 15 anos. Para frente. Então nós temos... Porque essa faixa etária certamente não recebeu a vacina. Não recebeu. E aí, as dúvidas sobre as vacinas. Então, sarampo as dúvidas. Então, assim, crianças vacinadas no primeiro ano de vida, depois recebendo a segunda dose com 18 meses, isso é o calendário nosso. Então você tem... Que já existe. Normal. E ela faz parte do calendário normal, público? Do calendário normal, do Ministério da Saúde. Legal. Então toda criança com 1 ano recebe sarampo. Isso junto com o sarampo recebe cachumba, rubéola e catapora, varicela. Então são 4 vacinas em uma só. Isso vai ser repetido com 1 ano e 8 meses. É chamada tetravalente essa? É, tetravalente. Não, é tetravalente, é tríplice viral, quádruplo viral. Quádruplo viral, não tem nada a ver. Mas a tetravalente, a pentavalente é lá no começo, que se usa com 2 meses. Mas aí nós temos então 1 ano, toma vacina, 1 ano e 6 meses, 18 meses, toma novamente. O que está se fazendo hoje é um intervalo mínimo, porque o que você deve fazer para agora é um intervalo de 30 dias. Dessa de 15 anos aí. Dessa de 15 anos. Recebe uma dose, 30 dias depois o outro. Né? Não brinca, né? Não brinca, Então, essas crianças, volta um pouquinho assim, tão claro como estava a imagem, para a gente dar uma comentada nessas vacinas aí, ainda nesse primeiro bloco. Quer dizer, quem tem esse esquema... Eu não sei esquema... se a gente vai ter que cair aqui. Né? Talvez se a gente cair aqui, o pessoal lá da Twitter joga na tela o que a gente pede. Então, 1 ano de idade, 1 ano e 8 meses, aí, pessoas estão imunizadas. 2 doses aí, em seguida. Agora nós vamos falar sobre os adultos. Vamos para o próximo bloco, né, Marco? Porque assim dá tempo de a gente colocar na tela direitinho e terminar. É isso aí. Rapidinho intervalo, a gente volta, não sai daí não. O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, e também com a gente o Colégio Criativo. Não sai daí não, até já.